Olá a todos, eu espero que esse momento encontre a todos bem. O Link é um laboratório vinculado ao programa de pós-graduação em design da PUC-Rio. Ele tem, na sua essência, as questões de linguagem, interação e construção de sentidos que compõem o seu nome. E essa pesquisa, ela soma pesquisas que se iniciaram em 2007 e esse momento é o resultado da tese de doutorado de Cíntia Dias, em que a gente pensa o jogo como uma miniatura, como uma arena, como um palco, onde é possível reconhecer as questões sociais, as questões de construção de sentidos, as questões vinculadas às subjetividades e também anunciar novos caminhos. Então, é no âmbito dessa antecipação de possibilidades para a sociedade, sempre no sentido de um projetar de um design em parceria ou participativa, que essa apresentação se dá e que essa pesquisa foi constituída. Meu nome é Cíntia Dias e essa é minha tese de doutorado. Jogo é para o que se move, design como favorecedor da construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem por meio da criação e adaptação de jogos analógicos. A pesquisa partiu da concepção de que a criação e adaptação de jogos analógicos na escola, mediada pelo design, pode favorecer a construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem, a partir dos processos de refletir sobre um tema, metaforizar relações e concretizar um sistema de regras coerente em um jogo analógico. Demanda competências do design, como pensamento sistêmico e crítico, ação reflexiva, planejamento e organização do trabalho coletivo, promovendo um contexto horizontalizado de coautoria e construção compartilhada de sentidos entre professores e alunos. A pesquisa, então, buscou responder à questão como essa criação ou adaptação de jogos analógicos na escola, mediado pelo design, poderia favorecer a construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem. Nosso percurso passou por um referencial teórico fundamentado nos estudos da linguagem, especialmente no Círculo de Bakhtin, autores com uma concepção dialógica de educação e abordagens do design e do design de jogos. Fizemos uma discussão de abordagens de criação de jogos em contextos educacionais dentro do âmbito acadêmico, dos quais destacamos abordagens de letramentos, especialmente a Gaming Literacy, de Zimmermann, e a Pedagogia de Multiletramentos, do Grupo de Nova Londres. Outras experiências de adaptação e criação de jogos analógicos no ensino médio também foram pesquisadas a partir de questionários e entrevistas com professores. Também fizemos, finalmente, uma pesquisa de campo com estudantes, com uma entrevista coletiva, e professores com entrevistas individuais, que participaram de experiências em uma escola. Essa pesquisa de campo partiu de experiências anteriores que eu tive como professora nessa escola, e especialmente da experiência de pré-campo, realizada no primeiro ano do doutorado. A partir das experiências anteriores e das pesquisas realizadas, tomamos algumas decisões para a fase de campo que envolviam utilizar abordagens do design para visualização do processo, suporte ao trabalho coletivo, dinamizar as aulas e usar mais o corpo, flexibilizar as formas de acesso ao conhecimento, buscar uma postura mais dialógica das preceptoras e um protagonismo dos alunos e aprofundar a discussão e experimentação de design de jogos. O contexto desse trabalho foi uma escola federal de nível médio integrado ao técnico na zona norte do Rio de Janeiro. Foram participantes 14 estudantes de ensino médio, 2 professoras e uma estagiária, ao longo de 14 encontros de 2h30, quinzenais ao longo de um ano. O modelo de processo de projeto Duplo Diamante serviu como referência para um modelo adaptado à situação de criar um jogo coletivamente na turma. Esse modelo adaptado favoreceu a visualização das etapas que iríamos vivenciar: a pesquisa e seleção do tema, a pesquisa e aprofundamento no tema, a prototipagem e a criação do modelo, compondo esses 2 diamantes. No início da disciplina, tivemos aulas sobre conteúdo e ferramental de jogos, essa parte laranja, a partir de referências na área e promovendo atividades dinâmicas para a apropriação dos conceitos. Em seguida, os estudantes selecionaram um tema na fase de pesquisa e mapeamento de contexto. A partir do que eles haviam estudado, realizaram pesquisas, aprofundaram essa pesquisa com uma entrevista na fase de pesquisa, aprofundamento e seleção de partido, e posteriormente produziram um protótipo de jogo e um modelo final que foi apresentado aos demais colegas. Essas partes azuis são momentos de apresentação. Então, na fase de aprofundamento, eles realizaram uma entrevista
com profissionais de saúde e depois sistematizaram os aprendizados coletivamente em um mapa conceitual, que aqui tem uma parte dele, que serviu como base para a fase de prototipagem, que tem aqui também alguns desenhos e o modelo final que foi apresentado na apresentação final. Nas entrevistas realizadas com professoras e alunos participantes, verificamos o desenvolvimento de um olhar mais crítico em relação ao tema, indícios dessa reflexão acerca dos discursos veiculados nas mídias tradicionais sobre o Sistema Único de Saúde e os sistemas de regulação, SISREG, que era o tema do jogo, indícios de colaboração e dialogismo entre os estudantes e desses com as preceptoras e com os profissionais de saúde entrevistados, e também da recuperação de noções de sistemas, de representação e de recorte da realidade por meio do jogo. E também da percepção do processo de criação de um jogo analógico como um meio para o diálogo e para a reflexão crítica acerca dos sentidos circulantes sobre o SUS e a saúde pública no Brasil, e além disso, de construção de si no diálogo com os demais. Assim, diante dos desafios de criar jogos analógicos em contexto de educação básica, especialmente no ensino médio, os conteúdos de design de jogos e as técnicas e formas de visualização características do design contribuíram para essa promoção de processos criativos, colaborativos e uma prática docente mais dialógica. E também para a expressão de contradiscursos em relação a temas que mobilizem os alunos e professores na imaginação de novos porvires. Dessa forma, a criação de jogos no contexto educacional com a mediação do design também contribuiu para um olhar dos alunos para os jogos enquanto artefatos mediadores da construção de sentidos, que podem ser apropriados por eles para construir sentidos e carregar suas vozes para ter contato com as vozes de outros sujeitos. Dessa forma, regras sociais, discursos e sentidos hegemônicos, que às vezes são naturalizados e ocultos por discursos centrípetos e autoritários, podem vir à tona, ser questionados, problematizados e contaminados de novas possibilidades. Obrigada.